Gente, por conta dessa necessidade de transformação super urgente, que a educação está de forma muito pressionada passando, se faz necessário a gente voltar a uma temática que é muito útil se ela é compreendida, né, no nosso meio, no meio dos educadores. A intencionalidade pedagógica, né, que é diferente de planejamento. Por que as famílias estão com tanta dificuldade com os filhos em casa? Estão com dificuldade porque elas não detêm o mínimo de intencionalidade pedagógica. E isso é importante demais, demais, demais. A gente vê esse mundo de meme que se criou em torno dessa dificuldade que a família atravessa de fazer tocar, fazer rodar a atividade pedagógica. E, na verdade, é a falta desta técnica. A intencionalidade pedagógica deve estar presente em todas as etapas da educação, né? Incluindo aí a educação superior. A educação superior sempre foge, né, do naipe que a gente fala quando fala de educação, porque na educação superior se dá muita ênfase apenas ao conteúdo e isso ainda não foi reformulado. Eu tenho muita esperança que será. Por enquanto, a educação básica vai procurando se reformular de uma forma ou de outra, por força de um documento ou de outro. A intencionalidade pedagógica deve fazer parte da prática do professor, do educador, né, daquele ente que está dentro da escola. E o que é que quer dizer isso mesmo? É o planejamento? Ah, Ana, eu faço planejamento. Não, não é o planejamento, não é aquele planejamento que a gente fala. A intencionalidade pedagógica inclui absolutamente tudo que eu me proponho a fazer, desde o momento em que eu sento para fazer o planejamento. Eu conheço a minha turma, eu conheço os meus alunos, eu conheço o rol de conhecimentos que eu preciso trabalhar, né, porque não vou mais chamar de conteúdo. Eu conheço absolutamente todos esses parâmetros, todos esses elementos que compõem a cena pedagógica. Se eu conheço, eu vou preparar, construir a minha aula, pensando sempre que eu estou construindo uma aula previamente por organização e sistematização, mas que ela se dará materializada de fato no momento em que eu desenvolvo, em que eu desenrolo aquele planejamento no espaço de aprendizagem que eu estiver, no pátio, na sala, na quadra, aonde quer que seja. Então, é importante que eu perceba que a intencionalidade pedagógica vai, inclusive, às vezes eu preparo e planejo uma mesma aula, mas desenvolvo de forma diferente em cada turma, né? Não é um improviso, absolutamente, né? Não é um improviso, porque eu penso muito, reflito muito sobre a forma de fazer em cada turma, em cada sala, com cada aluno que eu tenho. Então eu tenho muito mais chances de ter êxito na minha prática, na minha aula, no meu momento de aprendizagem, né? É importante falar também que a intencionalidade pedagógica é extremamente bem-vinda na prática da escola hoje, né? Ela é extremamente bem-vinda e eu penso do absurdo que é hoje um professor, um educador, ir para a sala de aula com a mesma aula que ele foi no ano passado, com a mesma aula que ele foi ano passado, quer dizer, sem nenhuma intencionalidade pedagógica. E ainda enchem as coordenações e as direções e as supervisões de problema, porque aquela turma não rende, porque aquela turma não produz, porque eu não consigo manter a disciplina. Ora, eu não consigo manter uma condição de aprendizagem favorável, por quê? Porque eu não preparo o meu momento de aprendizagem para aquela turma que me foi dada.
Então aí a gente volta à questão de responsabilidade e compromisso com o meu aluno, com o meu estudante, né? Eu faço e eu preparo a minha aula para aquele estudante, para aquela turma, não é para qualquer turma. O conteúdo e o conhecimento eu tenho que ter para qualquer estudante, para qualquer turma, para qualquer momento. E isso eu espero em Deus que não nos falte, né? Não falte ao professor, que é o conhecimento dentro do seu componente curricular, dentro da sua área de conhecimento. Mas com que intencionalidade eu trabalho esse conhecimento para que ele se materialize junto ao meu estudante em forma de aprendizagem, aí é que reside a questão da intencionalidade pedagógica. Então eu tenho que entender que preciso construir a aula com meu aluno a partir de uma demanda, né? Se a turma é uma turma agitada, eu vou ter que trabalhar da forma como ela melhor se adapte àquele conhecimento. Se a turma é uma turma extremamente curiosa, eu tenho que começar por um ponto que essa característica própria dessa turma seja extremamente favorável. Então eu preciso entender que, enquanto educador que sou, eu preciso conhecer todos os elementos que me rodeiam naquele momento de aprendizagem. E preciso construir a minha aula previamente, aquele momento de aprendizagem, pensando absolutamente em todas as possibilidades. Isso evita uma série de situações que a gente chama de saia justa, situações de conflito que permeiam hoje e que superlotam as salas de aula. Porque os professores, os educadores já não conseguem mais conviver com um jovem, com um estudante que quer mais do que apenas aquele professor que professa, aquele professor que diz a verdade, aquele professor que não dá espaço para a voz ou para aquilo que o estudante já traz na sua condição de ser humano e de gente que construiu também conhecimento, né? É o senso comum, é o que está posto em termos de exemplo e que precisa ser transformado com a mediação do professor. E é importante que o professor saia desse lugar de que apenas exatamente o que ele fala e o que ele faz é verdade. Eu vou em busca do que aquele meu estudante me traz e ajudo a construir um conhecimento mais sólido, baseado cientificamente no que já está produzido pela ciência. Assim ele será mais significativo. E é importante que eu perceba isso e que eu entenda que esse é um momento de construção em par, em dupla. Eu enquanto educador, meu aluno enquanto aprendente. Eu já sei tudo o que eu preciso saber dentro daquele quadrado que é a minha área de conhecimento. Lógico que enquanto ser humano ninguém nunca sabe de tudo o tempo todo, mas o meu aluno está construindo as hipóteses dele, está criando essas hipóteses e vai confirmando à medida que a gente vai por tutoria, a gente educador vai por tutoria trabalhando. E é importante que a gente se mantenha nessa condição de parceria, de aliado na construção de conhecimento. Então, por isso que digo que é tão importante quanto ter o conteúdo em dia, aquele conhecimento em dia, porque ele também evolui. Então, continuar enquanto educador estudando e aprendendo o que de novo se criou em torno daquela que é o meu objeto de conhecimento, eu preciso estudar, estrategiar absolutamente todas as práticas que podem fazer com que aquilo que é meu objeto faça sentido para o meu aluno, que ele tenha condição de navegar por aquelas águas, assim como eu navego, porque é assim que a gente constrói pessoas autônomas, né? Ele não pode precisar para sempre do professor. O ideal é que ele, após esse contato e essa interface tão perfeita
com esse mentor, esse tutor, esse educador, ele consiga a partir dali autonomamente construir o seu conhecimento, né? Ele consiga dar significado àquilo, contextualizando, trabalhando no dia a dia dele, reconhecer aquilo que ele aprendeu na escola, aquilo que ele aprendeu na aula, onde quer que essa aula aconteça, essa escola, onde quer que esteja, fora ou dentro dos seus muros. Então é importante que nós, educadores, percebamos como é extremamente importante, além de falar sobre o conteúdo, criar a estratégia, o plano de ação, desde o momento em que eu sento para pensar na minha turma e produzir o esboço da minha aula, até o tipo de atividade que eu faço, que eu promovo para estimular a aprendizagem, até a forma como eu entro na sala de aula e trabalho com o quadro, ou trabalho com uma projeção, ou utilizo um vídeo, ou utilizo determinados recursos tecnológicos ou não, né? Então é importante que eu perceba que eu tenho muitas coisas, um leque de possibilidades de trabalho, e cada uma vai se adequar ou não àquele grupo de aprendentes. É muita responsabilidade que nós temos, muita responsabilidade com esse estudante, é muita responsabilidade que nós temos com a educação, e é preciso que nós honremos com isso. Por isso vocês sempre vão me ouvir falar favoravelmente sobre intencionalidade pedagógica e compromisso com o estudante, porque eles andam muito juntos, Então, vamos praticar intencionalidade pedagógica. Se vocês gostam dos vídeos, por favor, compartilhem nos seus grupos de educadores, se inscrevam no canal, comentem, sugiram novas temáticas que a gente vai tentando consolidar esse espaço de diálogo.